Hoje eu quero falar de A Boa Mentira, de A.R. Torre, da Dark Side, aquela coleção Elas. É o primeiro que eu li e gostei. É sobre isso, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a esse suspense diferentão. A.R. Torre é o pseudônimo para o ramo do suspense usado pela escritora Alessandra Torre, americana de 36 anos, que além de ter escrito 23 livros, ela também é CEO de uma empresa de tecnologia especializada em inteligência artificial. A trabalho dos escritores, ela ensina a usar essa ferramenta, assim como ela tem também a participação numa escola para escritores, da técnica utilizada por ela, algo assim. Pois é, tudo isso do alto dos 36 anos de vida dela. A Alessandra Torre já esteve na lista dos mais vendidos do New York Times, do USA Today, do Wall Street Journal e da Amazon. A Amazon é um bom lugar para começar porque foi por aí que ela iniciou a sua carreira com um e-book de um romance contemporâneo. Ela foi best-seller na Amazon e acabou chamando a atenção da Harlequin, por exemplo, e publicou como livro. Depois disso, ela conseguiu fechar uma trilogia que eu chamo de hot, talvez, ou componentes hot, não tenho muita certeza disso, mas vendeu um pacote de 3 livros para uma outra editora. Assim, começa essa carreira tão diversificada da Alessandra. A Dark Side tem essa coleção Elas, cujo livro faz parte. Elas é uma sigla para especialistas literárias na anatomia do suspense, onde apenas mulheres são escolhidas para serem publicadas nesse selo, digamos, ou nesse conjunto de livros. Acho que já tem uns 10 livros publicados. Esse aqui é o primeiro que eu leio. Eu tenho mais um aqui para ler. E a Alessandra Torre, ela usa o pseudônimo A.R. Torre para escrever seus livros de suspense. Então é por isso que a gente tem aqui esse nome adotado em A Boa Mentira. Esse livro thriller, suspense psicológico, psiquiátrico. Peraí que eu vou explicar isso. A Boa Mentira conta a história da psiquiatra Gwen Moore. Quando ela tá em pauta no capítulo, é narrado em primeira pessoa. Só quando a Gwen tá falando é que vai para a primeira pessoa. Nos demais capítulos, quando ela não é a narradora, vai para a terceira pessoa, normalmente. Então já dá um detalhe que eu gosto. Essa mistura de primeira e terceira pessoa ficou interessante. E ela é uma psiquiatra, então, que trata pacientes com personalidades complicadas, assassinos mesmo, ou pessoas com tendências violentas. Normalmente, ela vai tratar essas que têm a tendência violenta antes que eles se tornem assassinos. Então, ela tem um consultório onde ela traça esses perfis psicológicos complexos, violentos, de serial killers, por exemplo. E é esse o trabalho dela. A Alessandra Torre faz uso de capítulos curtos, que logo passam o recado deles. Então, eu vou falar dos 2 primeiros que já situam a nossa história. Nesse primeiro, em terceira pessoa, a gente vê um rapaz chegando na casa dele. Ele estava sumido há semanas, supostamente sequestrado por um serial killer terrível que matava jovens bonitos e ricos de 17 anos de idade, atléticos, e os torturava durante semanas e depois os matava e largava o corpo mutilado em algum canto da cidade. Então, esse garoto seria o 7º garoto raptado por esse serial killer, mas que consegue fugir do cativeiro. Então, esse primeiro capítulo é ele chegando na casa dele e a euforia da mãe dele, que já imaginava que nunca mais veria o filho, vê o filho chegando relativamente bem na casa dela.
O segundo capítulo, a gente já conhece a Gwen, a doutora, a psiquiatra, indo para o consultório dela. De fato, ela ouve um recado na secretária eletrônica de um dos pacientes dela, o John Abbott, falando que não tá segurando a onda, que não vai dar certo. Eu não lembro qual é a frase que ele usa, mas ele dá um recado meio alarmante para ela, que conhece esse cara. Então ela vai passar alguns capítulos contando pra gente o que esse paciente fez, quais eram as queixas desse paciente. Aliás, ela faz isso com vários pacientes. A gente vai conhecer pelo menos uns 3 ou 4 pacientes dela que, enfim, tratam essas compulsões violentas, o desejo. Esse daí tinha desejo de matar a mulher dele, porque era super ciumento. E nesse segundo capítulo, super curto, super rápido, a gente já vai perceber que algo aconteceu de errado. E esse recado aí, já foi tarde demais. A doutora Gwen logo percebe, a gente também logo percebe, que deu ruim. Ela não conseguiu evitar que esse paciente dela cometesse uma loucurinha e acabasse, enfim, matando a esposa e se matando em seguida. Na verdade, não tá muito claro isso. A polícia vem logo atrás dela, porque ele era paciente dela, e tenta entender o que ela sabia de antemão e não revelou para a polícia. E aí você já entra numa seara, logo fica claro essa zona cinza entre a sua ética profissional, o seu dever moral, enfim, e a habilidade de uma médica, de uma psiquiatra em prever algo que vai acontecer. Ela poderia ter previsto? Então você já fica com a ideia do lado falível da Gwen. A Gwen erra. Ali você já fica, e ela narra em primeira pessoa. Então essa narração em primeira pessoa, com ela tentando esconder prova, ela aventa essa possibilidade. Eu preciso entregar para a polícia minhas anotações? Será que é só uma conversa? Todo esse questionamento já fica claro de cara na história. Em primeira pessoa, você já acha que não é um narrador muito confiável. Aí você pode estar se perguntando, e o serial killer super matando jovenzinhos, o que ela tem a ver com isso? Por enquanto, nada. Ela sabe disso pelos jornais, ela tem um consultório particular e atende as pessoas antes que elas façam isso. E esses crimes estão acontecendo, então mais pra frente, esses crimes vão cruzar o caminho dela e ela vai receber um serviço. Uma pessoa vai pedir para que ela trace o perfil psicológico do suposto assassino. Enfim, mas indo para uma outra questão, ela vai no enterro do cara aí, da esposa dele, porque ela conhecia, era paciente dela. Ela vai meio a contragosto, me incomodar. Imagina, ela tá ali pensando, errei. É mais ou menos isso. Mas, enfim, ela vai no enterro, não consegue ficar muito tempo ali e vai beber num bar bem chumbrega que tem ali perto do velório. E ali ela conhece um cara. Bebem cerveja juntos, ele também estava no mesmo enterro e não segurou bem a onda. Ele era farmacêutico, cara, e tinha muitos amigos. Ela ficou impressionada com isso, como tinha gente que gostava do cara, porque ele era um farmacêutico muito legal, não deixava remédio faltar pra ninguém, esse tipo de coisa. E, enfim, ela conhece esse cara ali no bar, um bonitão, e acaba rolando deles ficarem juntos, passarem a noite juntos. E aí a trama vai se desenrolando. Eu já paro por aí, porque, tá bom, eu não dei nenhum spoiler significativo, tá? São os 3 primeiros capítulos, ou talvez o 4º capítulo. Como eles são curtinhos, num instante você já ia saber disso. Para começar com as minhas opiniões, eu queria traçar um paralelo entre a Alessandra Torre, a Tess Gerritsen e o Donato Carisi, que também são autores de suspense, de thrillers muito bons. A Tess Gerritsen é médica, de formação médica, atuou como médica e ela coloca frequentemente o cenário de um hospital, ela coloca personagens médicos.
A própria série Rizzoli Isles, a doutora Isles, é uma médica. E quando ela faz isso, ela faz com propriedade. Você é transportado para um pronto-socorro. Você se sente salvando o paciente quando você lê um capítulo dela. É muito autêntico, porque ela é médica, ela tem esse conhecimento. O Donato Carissio, por sua vez, ele tem uma formação nessa questão de perfis psicológicos criminais. Ele tem uma base forte, então os personagens dele são muito bem construídos nesse sentido. O thriller dele é banhado por tudo isso em cada palavra. Ele não é didático, você percebe isso. A Alessandra Torre não tem essa formação. Então a gente percebe na Doutora Gwen uma questão meio didática demais para o leitor. Ela fica dando umas aulinhas pra gente de como traçar perfil psicológico, que eu acho que é característica de quem não tem essa vivência profunda dos dois outros autores, que não precisam fazer isso, porque eles de fato sabem em detalhes o que eles estão falando. Isso fica ruim? Não, porque ela sabe escrever. Ela coloca a Gwen como essa personagem falível. Então isso já dá um certo charme até. Ela não ter tanto conhecimento e às vezes ficar dando essa aulinha pra gente. No final fica tudo bem, mas tem essa diferença, percebe? Então eu quis fazer essa comparação, mais pra gente ter uma ideia mais ampla. Porque é diferente de outros autores. A Alessandra tem um outro estilo, pelo menos esse único livro que eu li dela, mas que funciona também. Eu gostei muito, logo fui fisgada e li em 2, 3 dias. O livro é curto, como eu disse, ele transcorre de forma muito rápida. Esses capítulos curtos, essa alternância de narradores, fica muito bom. Eu acho que no conjunto da obra é bem interessante, mas eu achei que valia fazer esse comentário. Como também vale eu ter dito a princípio que ela começou com hot, com romance contemporâneo. Tem uma pitada disso nesse livro, é suspense, mas tem uma pitada. Acaba acontecendo, acho que já até falei um pouquinho, que ela encontra um cara no bar e vai com o cara pra cama nessa noite mesmo que ela conheceu logo depois de um velório de um paciente dela. E depois vai dar um rolo aí e esse cara que ela foi pra cama vai contratar os serviços dela, vai pedir uma análise do serial killer. Veja, tem um cruzamento de linhas, de fronteiras que assim que vai para esse limite da ética, isso dá uma graça, dá uma leveza, se eu posso dizer assim, para a história. Essa autora americana, jovem, com seus 23 livros já escritos, eu só li o primeiro deles, um deles, na verdade, nem foi o primeiro que ela escreveu. Tem seu mérito, eu gostei da história, eu acho que eu dou 4,5 estrelas, talvez, porque não é o melhor livro da minha vida. E veja, eu acabei de ler mais de 20 livros da Tess Gerritsen, totalmente fissurada por ela, que eu acho fantástica, que eu dou 5 estrelas numa boa parte dos livros dela, que são muito bons, livros que eu não vou esquecer. Então veja, eu tenho uma certa ressaca literária, eu tô saindo dela. Esse é o primeiro livro que eu leio fora da Tess Gerritsen nesses últimos meses. Então tem aí um passado que me condena. Ela conseguiu, a Alessandra Torre conseguiu me fazer ler o livro dela inteiro e curtir. Ela tem um estilo diferente, interessante, que surpreende, porque como ela transgride umas regrinhas, pelo menos na minha cabeça, você é surpreendido, mas de uma forma bem positiva. Ela não precisava ser psiquiatra para escrever o livro, né? Eu acho que também eu não tinha como exigir que ela fosse psiquiatra
para escrever um livro sobre uma psiquiatra como personagem principal. Eu acho que não precisava. E ela consegue driblar essa carência de vivência que ela tem de uma forma interessante, com uma história surpreendente. Eu saquei alguns pontos, mas não saquei tudo. Eu fui surpreendida assim ao final, falei, ficou bom. Ela amarrou bem todos os elementos, nada é demais no livro dela, enxuto, 4,5, valeu a pena, vou ler mais livros delas, da Dark Side. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.